O filho comprou-me uma passagem para o comboio noturno, sentou-me no vagão e sussurrou ao condutor: desembarque-a na estação mais distante, deixe-a lá ficar. Ele pensou que se livraria de mim para sempre, mas o condutor olhou-me nos olhos e parou. Reconheceu-me. Era ele, o meu primeiro amor, de quem nos separaram há 50 anos. Quando o filho se foi embora, pegou na minha mão e sussurrou: vamos escrever um final diferente para a nossa história. O barulho da estação infiltrava-se nos ossos. Uma mistura de cheiros a metal quente, poeira de carvão e algo adocicado, inquietante, como o cheiro a ozono antes da tempestade. Segurava o braço do meu filho e o cotovelo dele parecia-me estranho, duro como pedra. Mãe, então... O que é isso? A voz do Vasco era forçadamente animada, quase alegre. É uma surpresa. Férias verdadeiras. Fizeste tanto por nós com a Margarida. Passaste tanto tempo com os netos. Mereces descanso num bom sanatório. Ar puro, tratamentos, sossego. Eu acenava com a cabeça, olhando para os vagões velhos e gastos do nosso comboio. Um bom sanatório que, por algum motivo, implicava uma viagem num antigo e desconfortável comboio noturno, em vez de um bilhete para um expresso diurno confortável. Em tudo isto, havia uma pressa febril, uma urgência que não condizia com cuidado. Como se quisessem não mandar-me de férias, mas sim despachar-me de casa o mais depressa possível. No peito surgiu um frio nó de suspeita. Tinha aparecido já de manhã, quando a Margarida, a minha nora, ao despedir-se, me beijou na face, mas sem erguer os olhos. O olhar dela deslizava pela parede, pela minha mala, para qualquer lado, menos para mim. Como se tivesse medo que eu lesse nos olhos dela algo que não devia saber. E agora esta agitação na plataforma, este comboio barato. Pronto, mãe, o teu lugar, a janela, como gostas. O Vasco atirou a minha única mala, surpreendentemente leve, para a prateleira de cima. Eu quase nada levara. Lá tem tudo, mãe, não leves coisas a mais, insistira a Margarida. Sentei-me no banco duro, coberto de couro sintético oficial. O compartimento era apertado, cheirava a poeira velha e a algo indefinidamente azedo. O filho ainda andou por ali um bocado, arranjou a cortina da janela, ajeitou o cobertor. Aquela preocupação dele era tão falsa, tão encenada, que só tornava tudo mais amargo. Representava o papel de filho amoroso e parecia desesperado por acreditar nele próprio. Pronto, mãe, vou andando. Se não, parte já. Descansa, ganha forças. Ligo-te quando chegares. Abraçou-me. Com força por um segundo, até demais. Senti as costas dele tensas. Não se despedia, arrancava-se. Depois saiu depressa, sem olhar para trás. Fiquei sozinha. O silêncio era quebrado só pelo barulho da estação lá fora. Encostei a testa ao vidro fresco, ligeiramente embaciado, e olhei para ele. Não ia para a saída. Caminhava ao longo do vagão, procurando alguém com os olhos. Ali estava. O condutor. Um homem de jaqueta uniforme, rosto cansado e curtido pelo vento. O meu filho aproximou-se dele. Eu olhava sem pestanejar. Vi como o Vasco falava depressa, insistente. Vi a mão dele meter-se no bolso e depois enfiar na palma do condutor notas amarrotadas. O condutor franziu o sobrolho, quis recusar, mas o filho disse mais algo. Estava de perfil para mim, e eu, antiga bibliotecária habituada ao silêncio e aos detalhes, mais li pelos lábios do que ouvi através do vidro e do ruído. Desembarque-a na estação mais distante. Deixe-a lá ficar. Ele disse aquilo. O meu filho, o meu menino que embalei nos braços, para quem cozi bolos e poupei da pensão para presentes. Aquele por cuja nova quinta vendi sem hesitar o apartamento dos meus pais, o meu único ninho verdadeiro. O mundo não desabou, o céu não se abriu. Dentro de mim não explodiu um grito. Pelo contrário, de repente ficou tudo muito silencioso. Todo o barulho da estação, as vozes, os apitos, recuou como atrás de uma parede grossa de vidro. E pelas veias, a partir do coração, espalhou-se devagar, muito devagar, um gelo. Não era dor, era clareza. Uma clareza terrível, absoluta, cristalina. Como se tirassem uma venda dos olhos em que vivi décadas.
e eu visse tudo como era pela primeira vez. Não um filho, mas um homem fraco e ganancioso. Não um descanso merecido, mas uma traição. O Vasco virou-se e foi-se embora depressa, quase a fugir. Nem uma vez olhou para trás. Sabia que eu olhava. Tinha medo de cruzar o olhar comigo. O comboio deu um solavanco, outro, e começou a andar devagar, levando-me da plataforma, da cidade, de toda a minha vida passada. Não chorei. Sentei-me direita, olhando para a janela que escurecia, e senti o gelo dentro de mim transformar-se em aço. A porta do compartimento rangeu baixinho e abriu-se. Entrou o tal condutor, um homem de uns 70 anos, alto, grisalho, com rugas profundas ao redor dos olhos. Não olhou para o bilhete, olhou direto para mim. O olhar dele foi longo, examinador. Não tinha a ganância nem a indiferença que eu esperava. Tinha reconhecimento. Avançou devagar. O rosto dele, tão cansado na plataforma, mudou de repente. As rugas ao redor dos olhos suavizaram-se, e nos olhos surgiu uma sombra de algo há muito esquecido, quase impossível. Incredulidade, choque. Parou a 1 metro de mim, e o silêncio. No compartimento ficou tão denso que parecia palpável. Helena? A voz dele era baixa, rouca, mas pronunciou o nome como ninguém o fazia há 50 anos. Não Helena, não senhora, mas Lena. O meu nome de solteira, o meu chamamento de infância. Dentro de mim algo tremeu. Aquele tronco de aço que se formara do gelo vibrou como uma corda. Olhei para o rosto dele, para aqueles olhos cinzentos como o céu do Tejo, para a linha dos lábios. Uma memória enterrada sob meio século de vida irrompeu com tal força que me cortou a respiração. Emílio, sou eu, Emílio, sussurrou ele, como se lesse os meus pensamentos. Avançou e com cuidado, quase reverência, pegou na minha mão. A palma dele era larga, quente e áspera. Um toque fantasma daquela vida que eu julgava sepultada para sempre sob as ruínas do tempo. Ele foi-se embora, disse Emílio, e a voz dele ficou firme, confiante. Acenou para a janela por onde já passavam os subúrbios da cidade. Não vais para nenhuma estação distante. O meu percurso é até Lisboa. A minha filha vive lá, é advogada. Vem comigo, Lena. Vamos escrever um final diferente para a nossa história. Olhava para mim, e nos olhos dele eu via não pena. Via o passado que de repente se tornara presente. Via uma oportunidade. Não para vingança, não. Para algo maior. Para justiça. Para recuperar-me a mim própria. E eu, que momentos antes era uma velha atirada para a berma da estrada, sentia espalhar-se pelo corpo não gelo, mas uma força calma, decidida. Apertei um pouco mais a mão quente dele. Foi a minha resposta. O meu primeiro passo para fora do vagão, que devia ser a minha prisão. O meu primeiro passo para uma nova vida. Apertando a minha mão em resposta, acenou, como se tivéssemos selado um pacto silencioso, mas inquebrável. Depois, fechou devagar a porta do compartimento atrás de nós, cortando a luz turva do corredor e os passos arrastados dos raros passageiros. Ficamos sozinhos no pequeno mundo a correr pela escuridão, e 50 anos de silêncio pairaram no ar entre nós. Trouxe 2 copos em suportes metálicos e o aroma do chá preto quente encheu o compartimento. O bater das rodas era ritmado, embalador, não me apressava. Sentava-se à frente, olhava, e no olhar dele havia tal mistura de amargura, ternura e dor antiga que percebi que ele também se lembrara todos aqueles anos. Transferiram-nos, disse ele por fim, quebrando o silêncio. A voz dele era serena, sem drama, como alguém que repetira aquelas palavras centenas de vezes na cabeça. O pai, lembras-te, era militar. A ordem veio de repente. Arrumações em 48 horas. Nem me despedi como deve ser. Deixei um bilhete no teu portão. Depois escrevi, todas as semanas. Quase 1 ano, mas não respondeste. Nem uma carta. Pensei que tinhas conhecido outro, que me esqueceras. E parei. O bater das rodas marcava o ritmo. Não respondeste, e eu não recebi nem uma carta, nem uma notícia. Dentro de mim, onde havia o tronco de aço, algo picou dolorosamente.
mas afastei o sentimento. Agora não é tempo para velhas mágoas. Agora é tempo para a verdade. E comecei a falar. Contei-lhe tudo. E as palavras saíam com surpreendente facilidade, sem lágrimas nem autopiedade. A minha voz era calma, como se lesse um relatório sobre a vida de outra. Como me casei, como nasceu o Vasco, como dediquei a vida toda a ele, negando-me o pouco para que ele tivesse o muito. Como vendi o apartamento de 3 quartos no centro, o ninho dos meus pais cheio de livros e memórias, para que o filho e a mulher pudessem comprar uma quinta. Não uma quinta qualquer, um palácio. Um lugar onde seriam felizes. Assim diziam. Contei como me mudei para o apartamento deles na cidade, tornando-me ama, cozinheira e empregada gratuita. Como a Margarida franzia os lábios com desdém se eu me sentasse na sala a ver televisão. Mãe, descanse melhor no seu quarto, deve estar cansada, passa o dia de pé. O meu quarto, uma antiga despensa, 6 metros quadrados sem janela. Contei como levavam quase toda a minha pensão para as despesas da casa. Como os netos, aprendendo com os pais, começaram a chamar-me avó Lena, que nos ajuda, como se fosse empregada e não família. O Emílio ouvia em silêncio, sem interromper. Só os dedos dele se fechavam devagar num punho sobre a mesa. E as maçãs do rosto ficavam tensas. Olhava para mim, e nos olhos dele eu via não pena, mas raiva. Raiva por mim. Uma raiva que eu própria não me permitira. Quando acabei, lá fora já amanhecia. Um amanhecer cinzento e úmido caía sobre as florestas e campos que passavam. Eles não te expulsaram só, Lena, disse ele baixinho. Apagaram-te da vida deles aos bocados. E pensaram que não notavas. De manhã, quando o comboio, rangendo os travões, se aproximou da estação de Santa Apolônia, esperava-me não só o ar úmido de Lisboa, mas uma mulher jovem, alta, elegante, com a mesma postura direita do Emílio e os olhos cinzentos dele, mas práticos e penetrantes. Mãe Helena, olá, sou a Clara. Estendeu-me a mão. O aperto dela era firme, confiante. O pai contou-me tudo. Vamos para casa, bebemos um café e descansa um pouco. O apartamento dela na Ilha do Pico era luminoso e austero. Nada supérfluo. Uma ordem que não oprimia, mas acalmava. Enquanto o Emílio se ocupava na cozinha, a Clara sentou-se à minha frente com o portátil. Não fez perguntas desnecessárias. Ouviu o meu resumo conciso da conversa noturna com o pai dela. O rosto dela ficou cada vez mais sério. Bem, disse quando me calei. A primeira coisa que fazemos agora é registrar a tua localização para que não te possam declarar desaparecida ou, pior, com demência. Vamos à esquadra mais próxima e escreves uma declaração. Simples, formal. Eu, Helena Oliveira, estou em Lisboa de visita a amigos. Peço que não me incomodem. Este é o nosso primeiro lance no tabuleiro de xadrez. Na esquadra sentia-me estranhamente calma. O jovem agente recebia a declaração com ar aborrecido, mas sob o olhar severo da Clara, que mostrou a carteira de advogada, tornou-se mais atento. Escrevi com letra regular e clara. Cada letra era um ato de autorrespeito. Já não era uma velha sem nome que se podia largar numa paragem anônima. Tinha um nome e declarava o direito a ele. De volta ao apartamento pela primeira vez em anos, senti-me segura. O Emílio cobriu-me com uma manta. A Clara trabalhava no computador, os dedos voavam silenciosos pelo teclado. Procurava em bases de dados, verificava moradas, números cadastrais. Adormeci ao som daquele tec-tec suave e não sonhei com comboios nem olhos frios da nora. Acordei porque o quarto ficou muito silencioso. O tec-tec parou. Abri os olhos. A Clara estava imóvel, olhando para o ecrã. O Emílio atrás dela, mão no ombro dela. O sol da tarde entrava pela janela e nos raios vi o rosto da Clara. Estava pálido e duro como pedra. Virou-se devagar para nós. O telefone tocou estridente e insistente. Era o meu velho aparelho, silencioso até então. No ecrã piscava Vasco. Não atendas. A voz da Clara era baixa, mas firme como aço. Esperou que parasse e só então falou.
Verifiquei os documentos da quinta. Sim, comprada com o dinheiro da venda do teu apartamento, fácil de provar. Mas o problema não é esse. Há 3 semanas foi pedido um empréstimo com esta quinta como garantia. Fez uma pausa, escolhendo as palavras. Um empréstimo muito grande, vários milhões de euros. Como foste a principal investidora na compra do imóvel, por lei, para o empréstimo era preciso o teu consentimento notarial. Olhou-me nos olhos. O olhar dela não vacilou. Esse consentimento está nos documentos do banco, com a tua assinatura. Só que a assinatura é uma falsificação grosseira, óbvia. Não tremi, nem pestanejei. Olhei para a Clara, para o rosto sério e concentrado dela, e senti o frio que nascera em mim na estação transformar-se do gelo em algo diferente, num metal sólido, liso e frio. Já não era dor, nem mágoa, era compreensão. A compreensão de que a fronteira entre baixeza familiar e crime fora cruzada. O meu filho e a mulher não eram só filhos ingratos, eram burlões. Burla em grande escala, disse a Clara em voz alta. O meu pensamento, a voz dela serena, sem emoção, como um cirurgião a diagnosticar. Artigo penal. Grave. Vou preparar os documentos. Precisamos de uma perícia grafológica, mas é formalidade. O principal é provar a intenção. Virou-se de novo para o computador e eu encostei-me ao sofá. E na minha cabeça, surpreendentemente clara, surgiu uma imagem. Não o rosto do Vasco, não o sorriso da Margarida. Uma sala. A sala no 2º andar da quinta deles, que chamavam orgulhosamente biblioteca. Quando concordei em vender o apartamento, pus uma única condição: que para os livros do meu falecido marido se destinasse uma divisão separada, seca e luminosa. O Paulo, o meu marido, colecionara-os toda a vida. Não era só uma coleção, era a paixão silenciosa dele. Edições antigas de clássicos, raros volumes de poetas do século XX, livros com autógrafos que ele descobria em feiras e alfarrabistas. Não era rico, mas tinha faro. Via tesouros sob capas poeirentas e comuns. Após a morte dele, aqueles livros tornaram-se a minha âncora, ligação ao nosso passado comum. Cada um cheirava de modo próprio, a couro, papel antigo, flores secas que por vezes marcava entre páginas. Ao mudar-me, embalei cada livro com as minhas mãos em papel grosso. Supervisionei os carregadores a transportar as caixas para aquela biblioteca. E arrumei-os eu nas prateleiras novas, cheirando a verniz. Tinha um catálogo, um simples caderno escolar quadriculado, onde anos antes, ajudando o marido, anotara cada livro. Autor, título, ano de edição, marcas especiais. Encadernação em couro gravado, páginas amareladas, dedicatória na folha de guarda. Esse caderno, onde estaria? Deixara-o no meu quarto na despensa. Devia estar na gaveta da cômoda, com os documentos. Clara, chamei baixinho. Ela ergueu os olhos do ecrã. O Emílio, ali perto todo o tempo, aproximou-se e sentou-se ao meu lado. A presença dele era silenciosa e sólida como uma árvore velha. Os meus livros, disse eu. A coleção do meu marido. Estão lá na quinta. Posso fazer uma lista de memória. Os mais valiosos. O olhar da Clara aguçou-se como uma agulha. Percebeu-me sem mais palavras. Quais exatamente? Camões, Os Lusíadas, edição separada do canto. 1572, essa de Queiroz. Primeira edição de Os Maias, Pessoa, com assinatura dele. Eu listava, e a Clara datilografava depressa, abrindo em navegadores sites de lojas de antiguidades, leilões online, fóruns de colecionadores. Não havia esperança nisso, antes uma necessidade sombria de verificar outra suspeita, a mais negra. Se falsificaram a assinatura pelo empréstimo, o que os impediria de vender propriedade alheia. E então o meu telefone zumbiu de novo na mesa. A vibração era insistente e zangada. Vasco ligava pela 5ª vez aquela noite. Após a minha declaração na polícia, deviam ter percebido que eu não congelava numa vala algures no Alentejo, que o plano deles falhara. Olhei para o ecrã, para aquele nome outrora querido e agora monstruosamente estranho. Parte de mim, a velha parte maternal, queria agarrar o aparelho e gritar: "Como pudeste?"
mas a outra, nova, fria e forte, só observava. Não, disse a Clara sem desviar do monitor. Deixa tocar. Deixa-os nervosos. Deixa-os errar. Agora devemos calar-nos. O silêncio é a nossa arma principal. O toque parou. 1 minuto depois, veio uma mensagem. Mãe, onde estás? Estamos loucos de preocupação. Liga, por favor. Preocupação. Que palavra calculada, mentirosa. Imaginei-os sentados no apartamento acolhedor. A Margarida a roer unhas e a sibilar ao marido. E o Vasco, pálido, suado, a andar de um lado para o outro, sem saber o que temer mais, a descoberta ou a ira da mulher. Não respondi nada. Só olhei como a Clara revistava página a página metodicamente. O Emílio trouxe-me mais chá. A mão dele tocou por um instante o meu ombro. Aquele gesto simples dizia mais do que palavras de apoio. Estava ali. Estava comigo. O passado que julgava perdido era o meu único aliado verdadeiro. Passou 1 hora, talvez mais. Lá fora adensavam-se os crepúsculos azuis de Lisboa. A Clara trabalhava quase em silêncio, só resmungando baixinho quando um site era inútil. Depois, imobilizou-se. Encontrei, disse tão baixo que mal ouvi. Virou o ecrã do portátil para mim. Era o site de um negociante privado. Dos que trabalham não para o público geral, mas para colecionadores sérios, que valorizam discrição. Na página de vendas recentes havia fotos. Ali estava o meu Camões, a lombada gasta, a mancha familiar na capa, abaixo o essa, e mais abaixo o volume de Pessoa. Vendido, tudo no último mês. Olhei para aquelas imagens digitais pequenas e nem força para respirar tive. Não só pediram o empréstimo, não só queriam livrar-se de mim. Metodicamente, friamente, calculadamente destruíam os últimos vestígios materiais da minha vida, da minha memória. Cortavam o meu passado como um tumor, vendendo-o aos pedaços. Quem vendeu? Perguntou o Emílio, a voz surda de raiva contida. O vendedor agiu por intermediário. Claro, respondeu a Clara, apontando uma linha na descrição do lote. Mas na parte fechada da transação, aqui a cedo por canais profissionais, está o dono que entregou para a comissão. Oliveira Margarida Antônio. Margarida. Não o Vasco, que talvez tivesse medo ou vergonha, mas ela, prática, eficiente, para quem os livros do meu marido não eram memória, mas pilhas de papel velho que se podiam converter em dinheiro. Naquele momento percebi que me consideravam já morta, uma velha riscada das contas, cuja voz nada valia, cujos tesouros se podiam roubar em plena luz do dia. Pensavam mandar para o último caminho uma vítima muda. Simplesmente não sabiam com quem se metiam. Não sabiam que naquele comboio para o nada eu encontraria o meu passado e o meu futuro. Estendi devagar a mão e fechei a tampa do portátil. O clique suave soou no silêncio da sala como uma sentença. Não para eles, para mim. Sentença à minha vida passada, às minhas ilusões. Agora, tudo acabara. Agora temos provas não só de burla, mas de roubo, disse a Clara calmamente, mas nos olhos dela ardia um fogo frio. Isso agrava a culpa deles muitíssimo. Vamos juntar tudo e atacar uma vez, mais certeiro. Os dias seguintes tornaram-se uma espera estranha e viscosa. A Clara trabalhava redigindo requerimentos, reunindo documentos, preparando a petição. Parecia uma general a planear a batalha decisiva. O Emílio rodeava-me de um cuidado silencioso, mas palpável. Passeávamos pelas margens do Tejo, mostrava-me os seus pátios favoritos, contava da vida dele, da mulher falecida há anos, do trabalho, da filha de quem se orgulhava imenso. Eu quase não falava, absorvia aquela cidade, aquela paz, aquela nova realidade onde me viam, ouviam e respeitavam. Entretanto, o meu telefone pousado na cômoda da entrada tornara-se instrumento de tortura. Percebendo que não atendia às chamadas pânicas, o Vasco e a Margarida mudaram de tática. Atacaram noutra frente. A primeira foi a minha prima de Faro. A voz dela no atendedor tremia de lágrimas. Lena, o que aconteceu? O Vasco ligou, chorou ao telefone. Diz que a tua cabeça já não anda bem, saíste de casa e desapareceste.
Estamos tão preocupados. Responde, querida. Depois, a minha velha amiga da biblioteca onde trabalhamos. Lena, sou a Teresa. Ligou-me a tua nora. A Margarida disse que tens lapsos de memória, que podes estar em qualquer lado. Meu Deus, Lena, se ouvires isto, encontra um polícia, pede ajuda. Estamos todos à tua procura. E assim, um atrás do outro, ligavam parentes distantes, vizinhos antigos do apartamento vendido, conhecidos. O guião era o mesmo. O Vasco e a Margarida telefonavam a quem pudessem, encenando um drama de partir o coração. Filhos destroçados cuja mãe idosa, infelizmente, enlouquecera e sumira. Sentava-me no sofá da sala da Clara, o Emílio punha em alta voz e ouvíamos as mensagens. Cada palavra era um chicote. Não só queriam roubar-me, queriam destruir a minha personalidade, o meu bom nome que construíra toda a vida. Transformavam-me numa velha louca aos olhos de quem me conhecia. Tiravam-me não só dinheiro e livros, tiravam-me o passado, a reputação, a dignidade humana. A dor era estranha. Não tocava o Vasco. Por ele já não doía. Sentia só amargor, como de comida estragada. A dor era por mim, pela Helena Oliveira que conheciam e respeitavam, que fora sempre honesta, responsável, decente, e que agora, em ausência, pisavam na lama metodicamente. Devo ligar-lhes. Saiu-me após outra mensagem cheia de lamúrias chorosas. Devo dizer-lhes a verdade, dizer a todos. De modo nenhum parou-me a Clara firmemente. Aproximou-se e sentou-se à frente. Percebes o que fazem? Criam álibi. Preparam a opinião pública. Se ligares agora e gritares de burla, a quem acreditarão? Aos filhos destroçados ou à mãe louca que delira? Qualquer explosão tua usarão contra ti. Dirão, vejam, dissemos. Agressão, comportamento inadequado, sintomas da doença. Devemos manter a cabeça fria. Paciência, mãe Helena, só paciência. Eu sabia que tinha razão, mas era insuportável sentar e ouvir como me enterravam viva. O Emílio via o meu estado. À noite pegou-me na mão e levou-me à rua. Andamos muito por ruelas calmas e ele falava de estrelas, de barcos, de coisas simples e eternas. Não consolava. Estava só ali, e a calma dele passava para mim, apagando o fogo interior, deixando só uma resolução fria e sólida. Aguento, espero. Depois veio a chamada que mudou tudo. O número era conhecido. Ana Sofia, vizinha do antigo apartamento. Vivemos na mesma escada há 30 anos. Mulher pouco sentimental, prática, língua afiada e olhar ainda mais. Pensei ouvir outra dose de pena misturada com censura. Mas a voz da Ana Sofia no atendedor era diferente. Não alarmada, mas conspiratória. Lena, sou eu, a Sofia. Não sei onde estás, nem o que te aconteceu, e não acredito nas tolices do teu filho sobre a tua cabeça. Conheço-te melhor que eles. Ouve com atenção. Fui à minha quinta, e os nossos terrenos são perto daquele palácio que os teus construíram. Vi a tua Margarida. Há 2 dias. Mostrava a casa a um tipo de fato. Agente imobiliário, 100%. Passei por perto, como se apanhasse cogumelos, e ouvi bocados da conversa. A voz da Ana Sofia baixou para sussurro. Ela falava de venda rápida por dinheiro vivo e algo sobre emigração. Para a Espanha, o marido teve uma oferta ótima de trabalho. Por isso, Lena, não sei o que te contaram, mas parece que os teus filhos vão dar a sola. Tem cuidado, algo aqui cheira mal. A mensagem acabou. Eu, o Emílio e a Clara olhamos uns para os outros. Na sala pairou um silêncio ensurdecedor. E nesse silêncio, todas as peças dispersas do puzzle formaram de repente uma imagem única e grotesca. Venda do apartamento, compra da quinta, falsificação da assinatura, empréstimo de milhões, venda dos livros, encenação da minha loucura e agora, venda urgente da casa. O esquema era horrivelmente simples e cínico. Pedem empréstimo com a casa como garantia, vendem a casa por dinheiro vivo e desaparecem. Com 2 quantias, a do empréstimo e da venda. Voam para a Espanha e o banco, sem receber prestações, vem reclamar a garantia. Uma casa vazia que já não lhes pertence. E eu, velha louca perdida. Algures. Ninguém procuraria.
Não queriam só livrar-se de mim. Queriam fazer uma burla deixando terra queimada. Eu era só um estorvo a remover da cena. Levantei-me e fui à janela. Lá embaixo, gente apressada, luzes acesas, a vida normal. E eu aqui em cima, olhando o abismo que o meu próprio filho cavara para mim. Já não sentia medo nem dor. Só uma consciência gélida e calma. Hora de acabar este espetáculo. Virei-me devagar da janela. O meu olhar cruzou o da Clara. Nos olhos dela já não havia compaixão, havia aço. Agora temos tudo, disse ela baixinho, mas cada palavra pesada como pedra. Motivo, intenção, modo de execução, tentativa de encobrir rastros e fuga. Não é só burla, é grupo criminoso a atuar com prévio acordo. Os dias seguintes ganharam um ritmo claro e nítido. Acabou a espera viscosa. Havia trabalho. A Clara tornou-se um feixe de energia e vontade. Encontrou o notário cuja assinatura estava nos documentos. Um homem de meia-idade inchado, olhos fugidios. Primeiro, quando a Clara foi ao escritório como cliente, ele foi arrogante e insistente. Negou tudo. A senhora veio, mostrou o passaporte. Sou lá perito para comparar assinaturas. Tudo legal. Mas a Clara estava preparada. Não ameaçou nem acusou. Calmamente, ponto por ponto, espalhou na mesa impressos. Lista de livros vendidos em leilão. Dados do agente imobiliário a mostrar a quinta. Informação de que, em nome de Margarida Oliveira, foram comprados 2 bilhetes sem reembolso para Málaga na semana seguinte. Percebe, Sr. Manuel? Disse a Clara com voz serena, quase afável. Agora vai como testemunha. Mas se provar conluio, torna-se cúmplice. E isso são prazos diferentes. Perda de licença será o menor mal. A minha cliente, que diz ter visto, estava a 1000 quilômetros do seu escritório nesse dia e temos prova irrefutável. A Clara contou-me à noite e eu via como, ao relato dela, o rosto do notário mudava. Primeiro vermelho de raiva, depois cinzento de medo. Gaguejou, depois quebrou. Admitiu que não houvera mulher nenhuma, só a Margarida. Veio com procuração mal falsificada e envelope gordo de notas. Bajulava, dizia que a sogra estava muito mal, não andava, impossível trazê-la. Ele fingiu acreditar. Dinheiro não cheira. Certificou o consentimento falso sem olhar para a assinatura. A confissão do notário, gravada pela Clara no ditafone, foi o elo faltante que tornava o nosso caso de complicado em irrefutável. A minha tarefa era outra. Tinha de reconstruir o meu próprio rastro de papel. Sentada à mesa da Clara, diante de mim, uma pilha de documentos que o Emílio me ajudara a pedir do meu banco antigo. Ali estava o extrato, linha clara, impiedosa, transferência de soma grande da minha conta para a do vendedor da quinta. Prova direta de onde veio o dinheiro para o palácio deles. Depois peguei nas fotografias. Da minha mala pequena, tirei álbuns velhos que levara por intuição. Era tudo o que me restava da vida passada. Folheava-os, procurando fotos do antigo apartamento. Ali a sala, na parede relógio antigo em caixa de madeira, prenda do meu avô. Ali o quarto, na cômoda castiçais de prata, dote da minha mãe. Circulava esses objetos nas fotos, a Clara anotava. Todas aquelas coisas que, como os livros transportara para a quinta para guardar, agora eram provas materiais. Cada foto era mais um prego no caixão da mentira deles. O Emílio sentava-se ao lado. Não atrapalhava, só folheava em silêncio as fotos que eu punha de parte. A presença dele era um porto quieto nesse oceano de traição. Foi ele quem os encontrou. No álbum mais velho e gasto, de capa de veludo, entre a contracapa e a última página, algo sobressaía. O Emílio meteu a unha com cuidado e tirou um maço de envelopes amarelados. Eram cartas, cada uma com carimbo de meio século, endereço de remetente, número de correio de campanha, e no para, o meu nome, Lena, e em cada envelope um carimbo azul do correio, devolvido por destinatário não encontrado. Olhei para aquelas cartas, para a letra limpa e inclinada do Emílio, e cortou-se-me a respiração. 50 anos. 50 anos ali no álbum, a centímetros de mim.
50 anos de silêncio que eu julgava por esquecimento dele, mas na verdade uma parede que alguém erguera entre nós. Ergui os olhos para o Emílio, olhava as cartas, o rosto como máscara talhada em pedra. Toda a dor daquele tempo, toda a confusão e mágoa refletiam-se no olhar dele. Mas não era tudo. Sob o maço das cartas dele havia outro envelope, mais novo, sem selos nem carimbos. Não estava colado. Tirei uma folha dobrada em 4 de um caderno escolar. A letra era dolorosamente familiar. Tortuosa, masculina, letra do meu falecido marido, Paulo. A carta datava do ano antes da morte dele. Já estava muito doente. Devia tê-la escrito numa daquelas noites insones, quando o passado vem exigir contas. Leninha, lia eu para mim, as palavras dançavam diante dos olhos. Se lês isto, já não estou. Devo confessar-te um pecado que me atormenta toda a vida. Quando casamos, chegavam-te cartas. Dele, do aviador. Via como esperavas o carteiro. Via como ficavas triste. Tive tanto medo de te perder. Medo que me comparasses, engenheiro simples, com ele, herói. E eu tirava-as da caixa. Não lia. Escondia só. Pensei que ficavas triste e esquecias. Perdoa-me se puderes. Amei-te como soube. Estupidamente, egoístamente, mas amei. Li até ao fim e baixei devagar a folha. O silêncio na sala tornou-se absoluto. Esta era a segunda traição. Não tão cínica e cruel como a do filho. Era diferente, quieta, cobarde, ditada por medo e insegurança. Mas também mudara a minha vida. Roubou-me 50 anos de possível amizade, de saber que algures alguém me lembrava. Fez-me crer que fora esquecida. Olhei para o Emílio. Olhava-me. E nesse instante toda a dor do passado, mágoas, omissões, tudo refluiu. Restou só uma compreensão pura e lancinante. Fomos ambos vítimas de mentiras e medos alheios. As nossas vidas tomaram rumos diferentes, não por vontade nossa. Esta descoberta não me quebrou. Pelo contrário, deu-me forças. A minha luta com o Vasco e a Margarida deixou de ser só retaliação por dinheiro roubado. Tornou-se luta pelo direito à vida que me tiraram. Pelo direito a um futuro sem lugar para mentiras. Nem novas, nem velhas. Dobrei com cuidado a carta do marido, as do Emílio, e pus na pilha de documentos. Isto também era prova. Não para tribunal. Para mim. Levantei-me. Aproximei-me da Clara e pus a palma sobre a mão dela no rato. Ergueu os olhos para mim. É hora, disse eu. E ela acenou. O plano era simples e impiedoso como instrumento cirúrgico. No dia seguinte, a Clara, armada com todas as provas, não foi à polícia. Foi direta ao banco, ao departamento antifraude. Não pediu, nem ameaçou. Pousou na mesa do chefe de segurança uma pasta. Tinha tudo. Cópia da declaração do notário, conclusão preliminar do grafólogo sobre falsificação da assinatura, impressos do leilão, dados dos bilhetes para a Espanha e cereja no topo, testemunho do agente imobiliário confirmando intenção de venda urgente. A Clara explicou a situação com clareza. O banco estava à beira de perder milhões de euros. Podiam tentar cobrar aos burlões que iam fugir para o estrangeiro, ou colaborar, ajudar a restaurar justiça e recuperar o dinheiro, anulando a transação fraudulenta. Os bancários, gente cínica habituada a pensar em lucros e perdas, reagiram de imediato. A perspectiva de perder tal soma e estar no centro de escândalo com documentos falsos não os agradava nada. Concordaram em colaborar totalmente. A armadilha estava pronta. Do banco ligaram a Margarida. Em tom oficial frio, informaram que nos documentos do empréstimo havia pequena inconsistência técnica na transferência de fundos, e para corrigir era preciso presença pessoal dos dois mutuários. Marcaram para 2 dias depois, na quinta, para verificar no local todos os documentos do imóvel, explicou amavelmente o funcionário. Era o pretexto ideal. Não podiam recusar. Não aparecer significaria levantar suspeitas e talvez bloquear contas. Tinham de vir. Tinham de fingir até ao fim clientes honestos. O dia antes da reunião passei-o com o Emílio. Não falamos do que viria, só passeamos.
Levou-me ao rio e sentamo-nos muito tempo no cais de granito, olhando a água escura do Tejo fluir devagar. O sol estava baixo, dourado, tingia torres e telhados em tons quentes e apaziguadores. Olhava a água, os barcos que passavam, as gaivotas a cirandar. E pela primeira vez em muitos anos, sentia paz absoluta. Não o silêncio de desespero, nem resignação de vítima. Paz mesmo, profunda, consciente, de quem sabe fazer o certo. Em mim não havia gáudio nem sede de vingança. Esses sentimentos queimaram-se, deixando só resolução pura, fria, de levar ao fim. Já não era lasca levada pela corrente da vontade alheia. Tornara-me quem dirige a corrente, não vítima reagindo aos lances deles, arquiteta da queda deles. Não tens medo? Perguntou o Emílio baixinho, olhando o meu perfil. Virei-me e abanei a cabeça. Não. Antes tinha. Medo do desagrado deles, olhares tortos, tom frio. Medo de ficar sozinha. Agora sei que sozinha já estava, todos estes anos. Agora não estou sozinha. Olhei para a mão dele ao lado da minha no granito quente. Não toquei, mas sabia que estava ali. Bastava. Voltamos ao apartamento da Clara já de noite. Recebeu-nos em silêncio, só um aceno curto. Tudo pronto. O dia seguinte marcado ao minuto. E exatamente nesse momento, no silêncio antes da tempestade, o meu telefone esquecido na cômoda acordou. Não tocou. Só bipou curto. Novo voicemail. Do Vasco. Aproximei-me do telefone. Algo me disse que esta mensagem era a última, que era o ponto final. Pus, em alta voz. Primeiro silêncio. Depois, suspiro, soluço abafado. E veio a voz dele. Mas não o tom preocupado de filho carinhoso. Era monólogo bêbado, solto, cheio de autopiedade. Mãe, o que queres afinal? Pensas que foi fácil para nós? Pensas que não merecemos? Esta quinta era direito nosso. Nosso, herança. Viveste toda a vida para ti. Só pensavas nos teus livros. E nós tínhamos de nos matar a trabalhar por ti. As palavras enrolavam-se claramente bêbado, mas a língua solta dizia o que a mente sóbria calava. Só pegamos no que seria nosso de qualquer modo. Pegamos mais cedo, antes que gastasses tudo em ti, nas tuas doenças, nos teus caprichos. Devias-nos, ouves, por toda a vida que tivemos de viver contigo, por tudo. Calou-se, respirando pesado no aparelho. Depois clique, mensagem acabada. Na sala pairou silêncio mortal. O Emílio levantou-se devagar, o rosto dele escuro como nuvem de tormenta. A Clara não se mexeu, mas vi os nós dos dedos brancos a apertar a caneta. E eu, nada senti, nada mesmo. Vazio, como se falasse não de mim, como se acusasse outra, desconhecida. Nas palavras dele não havia verdade, só tentativa grotesca e egoísta de justificar baixeza própria, culpando a vítima. Devias-nos. Esta frase foi o último prego, não no meu, no caixão deles. A Clara aproximou-se em silêncio, pegou no telefone, ligou ao portátil e, em segundos, copiou o áudio. Isto, disse baixinho e claro, é confissão pura. Prova direta de motivo. Amanhã não lhes resta chance nenhuma. Tinha razão. Não era só desabafo bêbado. Era a sentença que eles próprios ditaram. Guardei o ficheiro no desktop. Chamei-lhe simplesmente sentença. Depois desliguei o computador e olhei para eles. Amanhã vou convosco, disse eu. Não era pergunta, afirmação. No dia seguinte íamos para a quinta. Sentava-me no banco de trás do carro da Clara, ao lado do Emílio. Olhava pela janela os subúrbios que passavam, mas não via. Via só a casa. Era exatamente como descreviam, grande, 2 pisos, janelas enormes e torre ridícula. Construída com o meu dinheiro, nas cinzas do meu antigo apartamento, nas minhas memórias. Monumento à ganância deles. Paramos ao portão. Um pouco afastado já estava um carro preto sólido, representantes do banco. A Clara saiu primeiro. O Emílio abriu-me a porta e deu-me a mão. Endireitei as costas, alisei os ombros. Vestia um vestido simples, mas severo, comprado na véspera. Não era velha, decrépita, atirada ao frio. Era pessoa vinda a reclamar o seu. Entramos. Na sala enorme,
mobilada com luxo gritante e sem gosto, já sentados à mesa de carvalho maciço, Vasco e Margarida, e 2 homens de fatos caros. Os rostos deles. Foi uma gama de emoções em segundos. Primeiro, irritação. Claramente não gostavam da nossa presença, vendo-nos testemunhas indesejadas da reunião de negócios. Depois, espanto. O que faço eu ali? De onde vim? E depois, quando avancei saindo de trás da Clara, nos rostos deles refletiu-se horror puro, límpido. O horror de criminoso apanhado em flagrante. O Vasco congelou como estátua de sal. O rosto cinzento terroso, lábios entreabertos mas mudos. Só olhava para mim, e nos olhos via o fim. A Margarida recuperou primeiro. Sempre fora mais combativa. Pânico passou-lhe no rosto, mas logo trocado por máscara insolente e agressiva. Mãe, o que fazes aqui? A voz dela ecoou no silêncio. Combinamos que ias para o sanatório. Confundiste tudo outra vez? Senhores, desculpem. Virou-se para os banqueiros. A minha sogra tem problemas de idade e às vezes não sabe onde está. Tentava o mesmo teatro que por telefone. Mas ali, cara a cara, a mentira soava patética e pouco convincente. Olá, disse a Clara com voz serena, contornando a mesa e sentando-se em frente. Pousou na superfície polida uma pasta fina. Sou Clara Emídio, advogada. Represento os interesses da minha cliente, Helena Oliveira. Estamos aqui para discutir não inconsistência técnica, mas facto de burla em grande escala. Os representantes do banco trocaram olhares. Sabiam, faziam parte do teatro. A Margarida bufou. Que burla! Menina, de que fala? Isto é assunto familiar. A mãe só está cansada, precisa de descanso. Mas a Clara não a ouvia. Calmamente, metodicamente, sem emoção extra, começou a expor factos. Falou da venda do apartamento, da transferência de dinheiro, da compra daquela casa. Depois, tirou da pasta o primeiro documento. Aqui, consentimento notarial para o empréstimo, com assinatura de Helena Oliveira. Aqui, conclusão de perícia grafológica provando falsificação. O rosto da Margarida perdeu o rubor insolente. A Clara tirou a folha seguinte. Aqui, declaração do notário Manuel, que admitiu suborno e certificação de documento falso na ausência da cliente. O Vasco encolheu-se na cadeira, parecia menor. Aqui, lista de livros raros únicos pertencentes a Helena Oliveira, e extratos do leilão e testemunho do negociante confirmando que esses livros foram vendidos por si, Margarida Antônio, no último mês. A Margarida levantou-se de um salto. Mentira, calúnia. Vou processar-vos. E aqui, continuou a Clara, sem erguer a voz, testemunho do agente imobiliário a quem mostrou esta casa há 2 dias, Margarida Antônio, discutindo venda rápida por dinheiro vivo e a vossa emigração com o marido para a Espanha, bilhetes já comprados, aliás. A Clara pausou. Na sala tal silêncio que se ouvia o zumbido do frigorífico na cozinha. E finalmente, disse para esclarecer motivos, tirou o meu telefone, ligou a uma coluna portátil pequena e carregou no botão. A voz bêbada do meu filho, cheia de ódio e autopiedade, encheu a sala. Esta quinta era direito nosso, herança nossa. Só pegamos no que seria nosso. Devias-nos, ouves? Por toda a vida que tivemos de viver contigo. Quando a última frase morreu, o Vasco cobriu o rosto com as mãos e gemeu surdo, infantil. Estava quebrado, destruído. E nesse instante, a Margarida percebeu que o jogo acabara, que o barco afundava. E como rato, atirou-se a salvar-se. Foi tudo ele, gritou, a voz quebrando num guincho. Apontou o dedo ao marido soluçante, ideia dele desde o início. Abriu o fecho da bolsa de designer cara que apertava como salva-vidas. Tirou uma pasta grossa e atirou-a com estrondo na mesa. Sabia que acabava assim. Aqui, tudo. Impressos de e-mails dele. Como me convenceu, planeou tudo. Disse-lhe que era errado, baixo, mas não ouviu. Dizia que não ias perceber nada, velha e burra. Não vou para a cadeia pela ganância dele. Olhava-o com ódio feroz. Desprezo tal que por um momento tive medo. Todo o amor deles, família, união construída no objetivo comum de me roubar,
desfez-se em pó num instante. Devoravam-se um ao outro aos meus olhos. Era o fim, não só do plano, do casamento miserável podre por dentro. Toda a douradura caiu, e sob ela só vazio, cobardia e traição mútua. Olhava-os, o homem choroso que outrora chamara filho, e aquela mulher predadora e assustada, e nada sentia, nem satisfação, nem gáudio. Só fadiga fria, imensa, e curiosidade distante, quase médica. Seriam mesmo aquelas as pessoas por quem sacrificara a vida? Ergui a mão pedindo silêncio, e estranhamente calaram-se. Até a Margarida, engasgada nas acusações, parou e fitou-me. Basta, disse eu. A minha voz era calma e firme. Não falava para eles. Falava para os banqueiros, Clara, toda aquela casa. Quero que esta transação de crédito seja anulada como fraudulenta. Quero que o direito de propriedade desta casa, comprada com o meu dinheiro, seja restaurado para mim. E quero que estas pessoas... Percorri devagar com o olhar primeiro a Margarida, depois o Vasco. Assumam responsabilidade pela lei, por tudo. O resto decorreu depressa e de modo distante, como ver um filme. Os banqueiros, com tudo o que precisavam, provas e confissões, apressaram-se a sair, assegurando a Clara plena cooperação, e 20 minutos depois bateram à porta educada, mas insistente. Era a patrulha policial que a Clara chamara antes. Levaram o Vasco e a Margarida um a um. A Margarida não resistiu, ia de rosto pétreo, olhando em frente. Parecia já calcular como testemunhar contra o marido para se salvar. E o Vasco? Ergueu os olhos para mim ao passar. No olhar dele não havia ódio, só vazio. E uma mágoa infantil, confusa, como se ainda não entendesse como o plano perfeito ruíra. Nesse momento senti por ele o último sentimento, nem amor, nem raiva. Pena quieta, infinita por aquele homem fraco que nunca crescera. Quando a porta se fechou atrás deles, a casa ficou muito silenciosa. Fiquei no meio da sala enorme. O Emílio e a Clara parados à entrada, dando-me tempo. Percorri devagar a sala com o olhar. Sofás de veludo ordinários, molduras douradas nas paredes, lustre de cristal do tamanho de uma árvore pequena. Tudo estranho. Morto. Aquela casa não era herança minha, era tumor crescido na mentira e traição. E olhava-a não com perda, mas clareza de cirurgião que vê o tumor removido. E à frente a cura. Vem de tudo, disse a Clara sem me virar. Esta casa, móveis, até a última bugiganga, nada daqui preciso. Não queria viver num mausoléu erguido nos ossos da minha vida passada. O dinheiro da venda não seria compensação por sofrimentos. Seria fundo para o meu futuro, para o meu novo começo. Passaram meses. Os processos judiciais seguiam o curso. O julgamento do Vasco e da Margarida ainda por vir, mas o desfecho certo. Afogaram-se mutuamente nos testemunhos, e o destino deles já não me interessava. A casa vendida. O dinheiro no meu novo conta bancária. Sentia-me estranha e inabitualmente leve. E ali estava eu de novo na plataforma da estação. O mesmo barulho, o mesmo cheiro a ferro e estradas distantes, mas tudo diferente. O ar diferente, não o abafado de verão, mas fresco de outono. A estação diferente, não a minha provincial, mas a grandiosa de Santa Apolônia em Lisboa. E eu diferente, de novo de braço dado com um homem, mas o cotovelo dele não estranho e pétreo, mas querido e fiável. Estava de braço dado com o Emílio, o nosso comboio já na plataforma. Não composição velha e gasta, mas o novo e reluzente Sudexpresso. Não íamos em compartimento duro. Esperava-nos um SV espaçoso e acolhedor com 2 camas macias e mesa à janela. Compráramos os bilhetes nós, com o nosso dinheiro. Íamos para Sul, ao mar, ao Algarve. Só porque sim, porque queríamos, porque podíamos. O Emílio ajudou-me a subir os degraus, levou as malas pequenas. No compartimento cheirava a limpo e a algo indefinidamente festivo. Fechou a porta atrás de nós e ficamos sós no nosso mundinho pronto para partir. Sentei-me à janela e olhei para ele. Sentou-se em frente. Nos olhos dele, ainda cinzentos como o céu do Tejo, já não havia dor antiga. Havia ternura quieta
e calma. Estendeu a mão pela mesa e pegou na minha. A palma dele era quente e áspera como naquela primeira noite no comboio. Mas agora no meu peito não havia gelo nem aço, só calor sereno e profundo, sensação de lar, não de tijolo e betão, mas o que se encontra noutro. O comboio partiu suave. Olhei pela janela os fogos da plataforma que passavam, gente a acenar. Mas desta vez não procurava ninguém que não se virasse. O meu olhar ia para a frente. Não sabia o que nos esperava. Talvez 1 ano, talvez 10. Ou só este outono ao mar. Não importava. Importava que pela primeira vez ia não para algures, mas para algo. Não para exílio, mas ao encontro do amanhecer. O comboio acelerava, levando-nos da cidade que fora salvação, para novo capítulo inexplorado. A minha libertação era completa. Recuperei não dinheiro nem casa. Recuperei-me a mim. E era a única herança que contava.